Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel Nord e esse é o canal Careca de Saber. Hoje eu vou fazer um vídeo especial, porque no fim do ano passado eu assisti uma Masterclass sobre OpenAir e ela foi oferecida por um indiano, o Siddharth Ramesh. Eu achei ela muito boa e eu vou usar esse vídeo como forma de explicar meus conhecimentos. Tendo isso em mente, eu quero começar introduzindo FHIR e OpenAir. FHIR e OpenAir são tecnologias voltadas para resolver problemas de interoperabilidade. Eu falei um pouco mais nesse vídeo, vou deixar no card. Vou discorrer um pouco sobre esses problemas. Mas antes eu queria fazer um disclaimer, porque parece que todo mundo nesse mundo de interoperabilidade gosta de Avatar, né? É engraçado, porque a gente tem o Fire, a gente tem o OpenAir, daqui a pouco a gente vai ter o Earth e o Ator. Perdão pela piada. O primeiro passo aqui é convencer que essas tecnologias de interoperabilidade são importantes. Para tanto, eu vou deixar uma imagem aqui do lado, que foi uma imagem que o Siddharth Ramesh passou no treinamento, que para mim ela explicita muito bem como é a dinâmica dos prontuários eletrônicos na Índia e que também se aplica ao Brasil. Então não é um problema só nosso. Basicamente, a gente tem silos. Cada prontuário eletrônico tem seus dados que são recolhidos diariamente com as consultas, com as análises clínicas feitas por diversos profissionais de saúde. Ou seja, a gente tem uma aplicação que está intimamente atrelada aos dados que são gerados dessa aplicação. E esses dados são muito valiosos. Quem coordena esses prontuários eletrônicos tende a não querer compartilhar esses dados, porque isso, querendo ou não, é dinheiro. E se isso está em posse deles e só eles têm esses dados, quer dizer que quem usa o prontuário deles não vai poder migrar para outro prontuário. Então a gente cria diversas caixas, onde cada caixa é um prontuário eletrônico que tem uma aplicação e os dados recolhidos durante os diversos anos de uso desse prontuário eletrônico por diversos profissionais de saúde. Depois disso eu quero mostrar essa outra imagem. Ela fala o seguinte: a cada aproximadamente 8 anos, as aplicações de prontuários eletrônicos têm que ser atualizadas, ou seja, o front, toda a estrutura tem que ser atualizada. E a camada de dados, ela, com essas atualizações, não vai acompanhando esse fluxo. Ela vai se desgastando e a cada nova versão, a camada de dados é menos compatível com a camada de aplicação. Então aqui eu mostrei dois problemas, né? Diversos prontuários com suas aplicações e dados rodando separadamente que não se conversam. E dentro desses prontuários, eles têm que se atualizar mais ou menos a cada 8 anos e a camada de dados se mantém e eles atualizam a aplicação. E a cada atualização, essas duas dinâmicas se conversam cada vez menos. Agora eu trago essa outra imagem para explicar o que eu estou querendo dizer. Se nós temos uma camada de dados comum a diversas aplicações, quer dizer que todo mundo pode usar a mesma camada de dados e criar aplicações em cima disso. Vamos supor que eu tenho uma empresa que hoje ela não tem um padrão para camada de dados. Se ela for ter que criar outra aplicação, ela vai ter que começar do zero, tanto o front, o back, toda a estruturação e a modelagem de dados das informações salvas lá. Se ela usa o OpenAir, ela não tem que se preocupar com a camada de dados, porque ela sempre vai ser a mesma. Ela já está dentro de um padrão. E esse padrão permite que eu crie diversas aplicações de maneira mais rápida. Pode ser um aplicativo, pode ser uma página web, pode ser um sistema de alerta, um sistema para faturar o que foi feito. Tudo utiliza a mesma camada de dados e criar essas aplicações fica muito mais fácil. A solução para o primeiro problema a gente não vai abordar nesse vídeo, que é como esses prontuários conversam. Isso já foi amplamente abordado em outros vídeos meus, eu vou deixar aqui no card, mas é utilizando o FHIR. O FHIR é o padrão de interoperabilidade para troca de dados entre sistemas. Então, não importa como esse sistema foi construído e não importa como esse outro sistema foi construído. O FHIR tem um padrão que consegue fazer eles se conversarem. Ao adotar esse padrão, eles conseguem trocar informações. Esperado isso, o OpenAir ele tem uma ideia diferente. O que ele quer é que todas as aplicações possuam uma camada de dados nos mesmos moldes. Ele serve para moldar essa camada de dados. Beleza. Tendo isso em mente, vamos supor que vocês estão dentro de uma empresa e alguém pede para vocês criarem um aplicativo para facilitar a medição de pressão de um cidadão. Então, qual seria o primeiro passo se o sistema de vocês trabalhasse com o OpenAir, com essa modelagem de dados que o OpenAir fornece, né? Então, seria entrar no Clinical Knowledge Manager, CKM OpenAir, vocês entrariam nessa página. Provavelmente
poderiam explorar um pouco sobre quais são os arquétipos que existem, né? Os arquétipos são os conceitos já montados para você moldar eles. Pegaria Blood Passion, por exemplo, 2 cliques e venho aqui no Mind Map, que eu acho que é o mais fácil de visualizar. Então, esse Mind Map mostraria todos os campos possíveis de serem registrados. E daí você teria que trabalhar em cima disso. Beleza, a gente pode até ver que aqui tem outras medidas. Glasgow, como a Scale também é famosa. Então, dependendo da demanda, teria que entender quais campos, quais arquétipos existem dentro do OpenAir para vocês moldarem esses campos de acordo com o que foi requisitado. Todavia, o trabalho de fazer essa modelagem de dados, ela não é feita aqui dentro do CKM, mas tem uma parte muito importante, que a gente tem que fazer o bulk export, que seria basicamente fazer o download de todos os arquétipos que tem dentro do OpenAir, CKM do OpenAir. Clique aqui então, Archetypes, Bulk Export, e lá no finalzinho tem o botão de Bulk Export. Está baixando aqui os 969 arquétipos. Enquanto está baixando, eu vou falando da nossa outra ferramenta, Archetype Designer Panel. Entrei aqui. Vai ter que fazer o login, acredito que vocês vão ter que fazer também. Login with Google, tranquilinho. Demora um pouco, tá? Aqui nós temos já 2 projetos, 2 repositórios. Vou fazer mais um repositório, a partir do local folder. Depois que a gente cria o repositório, que aparece aqui, então o vídeo opener, ele vem vazio por padrão, ou seja, você não consegue modelar nada porque não tem nada para modelar. Você tem que importar. Se eu não me engano, dá para fazer isso. Joguei ali, upload. Faz o upload com o arquivo zipado mesmo. Demora um pouco, mas normal. Depois de esperar um pouco, o status, se ocorrer tudo certo para vocês, vai ficar com verdinho. O meu tá com alerta porque ele tá reescrevendo conceitos que eu já tinha importado. Então, como eu importei os mesmos arquétipos 2 vezes, ele reclamou, mas é só isso. Então, depois que você importar o repositório, vai dar o status, demora um pouquinho. O que eu quero vai aparecer aqui, todos os arquétipos. Uma dica é, se não aparecer de primeira, tenta recarregar o browser, fechar, abrir, porque realmente é um pouco demorada essa ferramenta. Bom, com tudo aparecendo certinho, nós temos que criar um novo template. O que é esse template, né? Então, a gente acabou de importar os arquétipos, que são todos os campos possíveis para serem registrados. O template, eu vou filtrar, eu vou modelar o dado só para todos os campos que eu quero. No caso, na nossa aplicação, a gente vai usar ela para medir pressão. Uma coisa muito simples. Clico no template, no new, no template. Aqui em cima, deixa a composition. Depois, coloca em count. E aqui a gente tem um monte de possibilidades. E realmente exige um conhecimento prévio de OpenAir para saber qual você vai escolher. Mas depois disso fica um pouco mais fácil. E eu vou dar um nome. Vital Signs Nord.v2. Eu já fiz algumas tentativas, então essa é a V2. A de vocês pode ser a V0 se for a primeira. E assim, por assim vai. Clique, Python Signs Nord. Primeira etapa, vai em Content. E aqui você consegue filtrar, né? Cliquei em Content aqui dentro desse campo. Do lado direito, eu adiciono os arquétipos que eu quero do Encounter, né? Que no caso é Blood Pressure. Quando eu clico em Blood Pressure, ele vai adicionar a parte de Blood Pressure, perfeito? Bom, depois que a gente adiciona o arquétipo, a gente pode vir explorar um pouquinho como estão ficando as coisas. Existem algumas abas, e aqui as abas, por exemplo, vai mostrar em formato de formulário como ficaria o nosso campo de acordo com o arquétipo que a gente está modelando. Para dar uma olhada nessas outras abas, mas eu já estou modelando o dado, então para isso eu preciso clicar em Blood Pressure. Aqui em cima a gente tem uns atalhos. Eu cliquei nesse campo aqui que proíbe os elementos opcionais e a partir de agora eu só vou escolher o que eu quero. No caso, sistólico e diastólico. Sim. Não confundir esse campo aqui, porque quando eu clicava eu achava que ele estava de 0 para 1. Isso é a cardinalidade, né? Ou seja, fala que esse campo não é obrigatório, pode ser registrado uma vez. E eu ficava clicando, mas então você tem que deixar ele liberado. Né? E aqui é a cardinalidade para qual eu vou alterar se eu clicar. Então, se eu clico 0 para 0, ele não é para ser registrado não. Se eu clico 0 para 1, vai liberar ele. Beleza, salvei. E, o mais importante, eu vou ter que exportar isso. Depois de salvado no controle, a gente tem que exportar esse campo. Então a gente seleciona todas as linhas e exporta no formato de OPT. Só para trazer para vocês, OPT significa Operational Template. Então a gente está exportando nesse formato. Qual que é o nosso ponto atual? Nos passaram um problema, a gente modelou eles. Agora, se eu trabalhasse numa empresa que usa OpenAir, ele ia ter a aplicação OpenAir
que é basicamente um banco de dados com uma API para eu acessar esse banco de dados, e eu ia ter que cadastrar esse template lá. Depois de cadastrar esse template, conseguiria enviar dados para o endpoint de registro. Então a gente vai fazer todo esse processo sobre uma aplicação, um banco de dados, API, cadastrar um template e salvar um template tudo via API. Não vamos fazer nada de front, mas isso é a base para construir a aplicação de medir pressão que a gente está querendo. O próximo passo é subir o servidor OpenAir. Se você já estivesse numa empresa, provavelmente esse servidor já estaria de pé. Porém, como a gente está fazendo testes, né, uma aula, eu vou ensinar vocês a como subir um servidor OpenAir localmente. Deu um trabalhinho, mas eu consegui subir ele através do Docker. O que eu fiz? Na minha área de trabalho, eu criei uma pasta OpenAir e dentro dela uma pasta servidor. Dentro dessa pasta servidor, a gente tem um arquivo de Docker Compose, ou seja, vou subir pelo Docker. Esse arquivo de Docker, ele faz 3 coisas. Ele sobe uma base em Postgres, né, para o seu banco de dados, a aplicação em si, que vai ser a API, e uma network para que elas comuniquem. Depois eu disponibilizo esse Docker Compose, mas vou deixar um pouquinho aqui, porque caso alguém queira copiar, tá aqui. Perfeito? Então, para a gente subir um Docker Compose, a gente tem que dar Docker Compose up. Maravilha. Estamos subindo. Para fazer nossos testes, a gente pode usar o browser para testar algumas coisas. Por exemplo, se o EHRBase está de pé, com a aba aberta, a gente configurou lá no Docker Compose que a porta que a gente ia usar vai ser 8080. Se a gente der um EHRBase, é isso. Então, se a gente bater nessa porta, a gente vai entender que o nosso EADR, nosso servidor OpenAir, está funcionando. Então, ele está de pé. Esse servidor tem diversos endpoints. Para vocês entenderem melhor os endpoints, existe essa documentação. Aqui tem todos os endpoints necessários para subir uma aplicação, subir um template, entender algumas coisas a mais sobre status, composition, tudo. Entra nessa docs.eadrbase.org. O que nos interessa dentro dessa documentação é a parte de definition e upload template. Uma consideração muito importante. Aqui a gente tem os endpoints. Eu briguei muito para entender qual era o endpoint correto. O endpoint de fato é V1 Definition Template ADL 1.4. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a base URL. Por quê? A base URL para instâncias locais do ADRBase é ADRBase, REST, OpenAir e daí o resto do endpoint. Isso é muito importante. Eu fiquei brigando com isso uns 4, 5 dias para explicar para vocês. Mas superado isso, a gente consegue ir no nosso Postman, colocar, então, localhost 8080, ADRBase, REST, OpenAir, V1, Definition, Template, ADL 1.4 e a gente fazer um post. Esse post, ele tem que ter no body um XML. Esse XML é o OPT que a gente criou lá no Archetype Designer, que está aqui. Tinha dado o nome de Vital Signs Nord V2. Ele abre um XML enorme. Tem que copiar XML, colar aqui no body. Depois disso, a gente tem que postar. Aí vai dar um erro, porque eu já criei isso. Eu já criei esse template igualzinho, com o mesmo nome, e o ADRBase, que ele consegue identificar isso. Mas, ao mesmo tempo que no post desse endpoint eu crio um novo template, o get, ele me lista todos os templates. Então ele vai me listar o template que eu criei aqui. Além de listar, a gente tem um outro endpoint que nos fornece um exemplo template, né? Do template preenchido que a gente acabou de fazer. Você vai ter que colocar o ID do seu template, que é o nome, e exam. Daí troca o tipo de requisição para get e dá o send. Sempre que eu faço isso, ele me retorna o meu template preenchido, né? Que seria uma composition. Daí a gente adiciona um terceiro termo aqui. Então, primeiro a gente tem os arquétipos, que são todos os campos que tem no OpenAir, que eu vou modelar. No caso, a gente modelou para pressão diastólica e sistólica. Essa modelagem vira o template. E a composition é como se a gente estivesse já no consultório com alguém preenchendo esses dados. Então, é de fato alguém usando o nosso template preenchendo dados
Nesse vídeo eu vou parar por aqui, porque não vai dar mais tempo, mas no próximo eu vou explicar como a gente cria um prontuário eletrônico, como a gente submete essas compositions e como a gente busca essas compositions do nosso servidor OpenAir. Muito obrigado para quem ficou até aqui, deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal Careca de Saber. Muito obrigado.